Agora sim, eu já falei demais e vamos oficialmente abrir essa quarta edição de Fórum Imobiliário Goiânia. E para isso a gente vai tratar, como vocês devem ter visto na agenda, sobre os principais desafios, né? Sobre o que deve ser observado no desenvolvimento e também na gestão, não somente de projetos de multipropriedade, que a gente vai tratar bastante aqui hoje, mas também de comunidades planejadas. E para isso, a gente vai receber aqui no palco dois experts, duas referências nesses dois assuntos. Já está aqui comigo na tela o José Roberto Nunes, que é CEO da Planalto Invest, e também já vou colocar aqui a Juliana Mesquita, está com a gente no nosso palco virtual, que também é CEO da Concept. Juliana, José, muito obrigado pela presença, a agenda é corrida, eu sei, então para a gente é um prazer receber vocês dois aqui, um bate-papo de 50 minutos para tirar as dúvidas sobre o assunto, e eu já vou emendar aqui, colocando no palco o moderador desse bate-papo, que é o diretor de conteúdo e jornalista da Smarts, o Henrique Sisman, que preparou um roteiro legal para vocês e, obviamente, vai trazer as perguntas da audiência conforme elas forem chegando. Henrique, seja bem-vindo, obrigado pela presença, já vou passar a bola para que vocês comecem. Valeu, Léo. Obrigado. Bom dia, Ju. Bom dia, José Roberto. Prazer estar aqui com vocês, abrindo esse evento, como o Léo disse, a quarta edição do Fórum Imobiliário Goiânia. A gente gostaria de estar no hotel, a gente sabe que nada substitui o olho no olho, a troca de cartões, a presença física, mas na impossibilidade disso acontecer, a gente está fazendo essa entrega de forma online. Antes da gente começar o painel, Ju, José Roberto, gostaria que vocês se apresentassem. Eventualmente, se tem alguém na audiência que não conhece a Concept ou a Planalto Invest ou não os conhece, vai ter a chance agora de conhecer o trabalho de vocês. Então, rapidamente, um minutinho aí para cada um se apresentar. Vamos começar pelas damas. Bem-vinda, Ju. Bom dia, eu quero agradecer o convite de vocês. Para mim é um prazer estar aqui e participando aí com o Zé Roberto. Então, a nossa empresa está no mercado, eu já estou no mercado há 23 anos, né? Sou arquiteta, urbanista e especialista em produtos relacionados ao turismo, tanto na parte de urbanismo como na parte de arquitetura. E tem uma vasta experiência aí no mercado nacional e internacional, a gente já desenvolveu projetos aí em alguns países com grupos espanhóis como parceiros, e há um ano eu coloquei essa nova marca no mercado, né, que é uma empresa que não vem para desenvolver projetos de arquitetura, tá? A gente está com a proposta de criar conceitos de negócios, né, e é o que a gente tem feito desde novembro, nós estamos completando aí um ano de trabalho com essa proposta, né, e a nossa empresa hoje tem feito toda a parte de projetos conceituais que vem, a gente entende que vem antes do projeto de arquitetura, antes do projeto urbanístico, que é quando o empreendedor, né, define o conceito do negócio, né, com análises completas de vocação, análises do diagnóstico da região onde o empreendimento será implantado, toda a parte de pesquisa de mercado, porque a gente constrói produtos com o cliente, né? A gente não constrói produto para o cliente, né? Então, hoje existe uma análise de comportamento muito forte, a gente vem trabalhando muito forte essa análise e tendência de comportamento do usuário, então a gente define o conceito dos produtos junto ao usuário, né? Nós temos aí uma parceria com uma empresa de pesquisa de mercado que tem feito um trabalho muito bacana, que começa num cenário nacional, então a gente está super antenado aí com o que o cliente está querendo, né? Porque é aquele lema, você surpreende, encanta e fideliza, né? Então a gente está muito focado nisso. E essa parte de conceituação ainda faz toda uma análise legal, a gente define um estudo preliminar de urbanismo e arquitetura, com tipologia, setorização, ocupação, e a gente fecha todo esse trabalho com um estudo de viabilidade econômico-financeira que direciona, né, o investidor para as necessidades aí de investimento, ou fundo, ou parceiros, ou o investidor vai ter verdadeiramente uma noção do que ele vai precisar para poder fazer a gestão aí do processo dele, né? Num segundo momento, a nossa empresa está fazendo a gestão tanto do desenvolvimento quanto da implantação, onde a gente vem acompanhando o empreendedor
em todo o processo aí de desenvolvimento dos negócios. Inclusive, nessa segunda etapa aí de gestão, a gente tem participado como parceiros no negócio, tá? Então, hoje, a proposta da nossa empresa é essa, é o que a gente tem desenvolvido aí no mercado, e eu vou passar a palavra para o Zé Roberto. Valeu, obrigado. Bom dia a todos, obrigado pelo convite aí, obrigado, Henrique, toda a turma aí da Smarts, é um prazer fazer parte com vocês aqui desse painel, com a Ju, com todo o time que vocês montaram aqui para estar com a gente aqui em Goiânia. Então, eu sou CEO e fundador da Planalto Invest, é uma empresa jovem, a gente tem 10 anos de empresa, mas eu estou no mercado desde os 17 anos, comecei como corretor estagiário, e daí fui mudando minha atuação no mercado, já fui construtor, já fui corretor, já fui imobiliária, já participei de desenvolvimento e implantação de empreendimentos desde Minha Casa Minha Vida até condomínios logísticos, participei de shopping center, hotelaria e por último, né, com a Planalto Invest, quando eu comecei a Planalto Invest, principalmente 5 anos para cá, a gente tomou uma decisão de focar em 2 mercados que eu particularmente sou apaixonado, e principalmente porque são formas que que a empresa consegue entregar realmente o nosso propósito, que é tornar a vida do nosso cliente mais leve. Então, quais são esses 2 mercados? É o urbanismo e a multipropriedade. Basicamente, no urbanismo, a gente tem um grande case que agora está sendo replicado para o Brasil, né? Foi um produto que cresceu muito rápido, teve muita aderência com a necessidade de mercado, muito dentro do que a Ju comentou aí, né, de fazer com o cliente, de entender realmente a necessidade, que a gente pensa o cliente no centro do negócio. Então, esse case é o Terra Santa Cidade do Lazer, né, que em 5 anos nós pegamos uma fazenda no meio do nada, a 1 hora da capital, e transformamos ela numa cidade. Hoje a gente tem lá, a gente vai falar um pouco mais, mas são 7 condomínios, 5 condomínios entregues, um parque de diversão, também entrando com hotelaria, multipropriedade e vários outros equipamentos que eu vou falar um pouco mais para vocês. Então, hoje a gente atua principalmente nesses duas áreas de atuação do mercado imobiliário. Então, urbanismo, basicamente cidades planejadas com esse viés de lazer, entretenimento e diversão, e a multipropriedade, porque ela é um veículo, nós entendemos ela como um bom negócio, obviamente, mas é um veículo para a gente entregar esse propósito de tornar a vida do nosso cliente mais leve através do clube de férias, através de empreendimentos de lazer e diversão para as famílias que já são clientes nossos. Então é isso. Perfeito. A gente vai aprofundar o debate sobre as comunidades planejadas e também sobre hotelaria e multipropriedade. Eu queria começar o debate aqui pelo movimento que foi batizado de êxodo urbano nas metrópoles e nas grandes cidades. Eu imagino que em maior ou em menor escala isso também tem ocorrido aí em Goiânia, beneficiando, portanto, os bairros planejados mais afastados das regiões centrais e até empreendimentos de cidades vizinhas ou cidades próximas a Goiânia e a região metropolitana de Goiânia. É mais ou menos por aí? Teve essa alta na demanda por causa desse movimento ou a realidade não foi bem assim aí em Goiânia, como a gente tem visto que foi em outras grandes cidades? Zé Roberto, começar por você agora. Então, a pandemia ela fez acentuar essa demanda, né? A gente já vinha com uma crescente nessa demanda, tanto é que o Terra Santa foi esse case de sucesso, porque já tem um tempo que as pessoas buscam mais contato com a natureza, áreas maiores, ter esse refúgio, sair fora do estresse da cidade grande, e com a pandemia as famílias se viram enclausuradas dentro de apartamentos, dentro de casas, sem ter como sair, fazer nada, né? Então, eles viram nesse êxodo, eles viram nesses empreendimentos mais afastados, mais próximos à natureza, com terrenos maiores, uma oferta para uma qualidade de vida que antes talvez eles nem pensavam, né? Então a pandemia ressaltou, jogou um holofote sobre uma necessidade que era eminente, uma dor muito forte do cliente, mas que às vezes era ofuscada, porque você estava ali na correria do dia a dia, você não tinha tempo para pensar, tempo para olhar, às vezes você até queria, mas ficava jogando isso para frente. Com a pandemia foi realmente colocar o dedo na dor do cliente, mostrar para ele que ele
que ele precisa de buscar mais qualidade de vida, precisa ter mais contato com a família, e as pessoas começaram a realmente pensar, né? Falou, olha, uma das coisas mais importantes é eu estar vivo, né? Então, meu trabalho é importante, onde eu moro é importante, mas eu quero estar vivo primeiro, porque muita gente morrendo com a pandemia, então as pessoas primeiro olharam para aquilo que é essencial para elas, né? As famílias. Eu tive muitos funcionários, por exemplo, que voltaram para as cidades que a família deles moravam porque queriam estar próximo das famílias, né? Não sabia se amanhã ou depois o pai ou a mãe estaria entre eles. Então, teve uma crescente muito grande nessa venda de produtos de chácaras e também de bairros planejados, de condomínios. Condomínios aqui em Goiânia, quem estava com estoque vendeu tudo. A gente aqui na Planalto, em abril, a pandemia começou em março, né? Então, em abril, a gente lançou uma venda online. Quando foi julho, o mercado imobiliário começou a dar sinais de voltar à ativa, né? Porque muita gente ficou sem saber o que ia acontecer, os estandes fechados, clientes sem também ter interesse de compra, porque não sabia como é que ia ficar a questão de emprego e renda. Mas a gente foi muito, muito assertivo na campanha online, em vendas online, e nós esgotamos nosso estoque inteirinho em julho. Hoje a gente está sem produto, estamos vendendo uma coisa ou outra que volta para a carteira. Então vendemos aí 300 unidades de abril a julho pela essa demanda tão grande que teve do produto mais afastado, buscando qualidade de vida, contato com a natureza. Para Goiânia foi excelente e eu participei de várias entrevistas a nível nacional com outros players também, e vi que isso aconteceu em São Paulo, aconteceu em Belo Horizonte, aconteceu em várias capitais. Ju? Então, eu tô mais em Brasília do que Goiânia, né? E o que a gente percebe é que aqui em Brasília a gente tem uma oferta muito menor desse tipo de produto, né? Mas a gente percebe pelo comportamento das pessoas o que aconteceu. O brasiliense, ele correu muito para regiões, por exemplo, de Corumbá. Zé Roberto deve ter essas informações aí. Assim, tudo que eles lançaram ali no Lago de Corumbá 4 foi uma loucura. Então, assim, inclusive isso, eu não estou diretamente no lançamento, Zé Roberto, aqui é um mercado interessante para você, né? Assim, porque tem uma procura muito grande, né? A gente está até estudando agora, é até uma coisa que nós podemos conversar um pouquinho depois, mas a gente está estudando agora um terreno interessantíssimo próximo a Formosa, que tem uma beleza natural espetacular, né? Que nós temos uma pista duplicada daqui até a área, uma estrutura de logística espetacular, né? E a gente tem aqui uma necessidade desse tipo de produto muito grande, né, para Brasília. Brasília, todo mundo sabe que é uma renda per capita altíssima, né? Tem o público, tem a necessidade e hoje falta produto, né? Tanto que a gente pode perceber um grande movimento que aconteceu aqui em Brasília foi com relação às saídas do plano, né, e a vinda, por exemplo, aqui para o Noroeste. O Noroeste foi uma loucura. Desde o mês de junho, eles estão vencendo mês a mês. O número de vendas, por exemplo, há um mês atrás, eu tive uma live com o pessoal da Quadra Imob, que é a maior comercializadora aqui no Noroeste, em busca, porque o Noroeste ainda está pouco ocupado, pouco adensado, ainda tem toda uma preocupação com essa questão do verde, essa questão de parques e tal. Então, na proporção de Brasília, as pessoas não têm o tipo de produto que o Zé Roberto está colocando, que é o Terra Santa, mas as pessoas estão buscando também essa qualidade de vida, estão buscando também sair desses locais mais adensados, mais populosos, e buscar um
um local mais tranquilo. Quando eu vim para o Noroeste há um ano atrás, ainda não estava na pandemia, mas eu já tinha esse foco, né? O que eu falo morando aqui, a minha sensação é que eu moro num bairro do interior, numa cidade do interior bonita, entende? Planejada. É a proposta da comunidade planejada, né? Exato. Porque ainda é tranquilo, você tem grandes passeios para passear a pé, você tem todas as quadras de areia, parques, então você vê uma interação, você vê uma qualidade de vida e a comunidade se fortalecendo. Então, muito interessante. E um outro movimento que aconteceu muito aqui também, que a gente percebe, que também eu sei que aconteceu muito em Goiânia, são as pessoas que não tinham, porque o estoque de produtos à venda, muitos empreendimentos acabou, como o caso do Zé Roberto, né? E as pessoas não achavam para comprar, queriam aquela coisa imediata, não queria o terreno, já queria a casa, né? E muita gente começou a alugar, sair de apartamentos, né? E alugar casas em condomínios, alugar casas, por exemplo, o Corumbá 4 mesmo, a gente tem um estudo atualizado lá, uma loucura, uma demanda de aluguel de pessoas saindo de Brasília, pessoas saindo de Goiânia, justamente em busca desse contato com a natureza. Bacana. Essa questão do estoque, que vocês dois bem mencionaram, abre uma nova janela de oportunidades para lançamento, certamente, né? Não só no mercado de comunidades planejadas, mas também na incorporação vertical, que a gente tem visto nos últimos indicadores, é que houve uma queda significativa do estoque, justamente porque houve menos lançamentos, mas a demanda não caiu, né? Como se esperava no início da pandemia. Então, certamente, 2021 vem com boas oportunidades na mesa. Mas ainda sobre essa questão da demanda, eu queria saber se, na avaliação de vocês, pelo que já foi colocado, eu imagino que sim, se essa maior procura pelos bairros planejados, por imóveis maiores, mais opções de lazer, esse contato mais próximo e maior com a natureza que vocês comentaram, se essa é uma tendência duradoura ou se é algo que teve uma alta por causa da pandemia exclusivamente. Quer dizer, na opinião de vocês, a gente está assistindo ao início de um processo de descentralização das cidades, e se esse for o caso, como se preparar para aproveitar essa janela de oportunidade que eu mencionei? Vou começar agora pela Ju. Então, eu acho que não é um momento, porque o que acontece? A gente tinha um hábito de vida, né? De estar sempre presente na empresa. A gente não conhecia ainda, ou conhecia muito pouco, essa proposta do trabalho home office. Então, o que acontece? Eu acho que o que demandava as pessoas estarem procurando os grandes centros era justamente para estarem mais próximas do seu ambiente de trabalho, né? Goiânia, de uma forma um pouco menor, mas já com problema também de deslocamento, porque a gente não tem uma cidade, a cidade começou planejada, mas foi crescendo de uma forma desordenada. Nós temos ruas muito finas para tantos veículos, né, assim, que estão hoje circulando, então também o trânsito começa nos horários de pico, já é um problema. Brasília nem se fala, né, porque Brasília a gente tem pessoas vindo aí de todo o entorno para trabalhar no plano piloto. Então eu vejo o seguinte, a gente tinha um grande problema, né, assim, de um trânsito, onde pessoas ficavam 2, 3 horas dentro de um carro para poder chegar no seu ambiente de trabalho, né, que com essa história da pandemia, com esse novo comportamento, porque nada mais do que a pandemia favoreceu foi um novo comportamento de todo mundo, né? Então a gente descobriu possibilidades, né? Quando que eu imaginava na vida que eu ia apresentar um projeto para um grupo de arquitetos de forma online? Isso para mim era inconcebível, sabe? Porque eu precisava pegar na planta, eu precisava pôr o dedo, mostrar ali a emoção da coisa. E a gente tem feito isso com frequência, né? Então, assim, a minha forma, que é uma coisa mais técnica, né? Agora,
com todas as soluções que a gente tem hoje de venda, de comunicação, de aproximação e mais. Antes, para eu marcar uma reunião, eu ia para São Paulo, eu marcava uma reunião num horário com um, num horário com outro, eu ficava o dia inteiro pulando de um lugar para o outro para poder conseguir reunir todo mundo. Hoje, a gente faz uma live, reúne todo mundo numa mesma live, né? Você economiza o tempo, você ganha em qualidade, porque você tem todo mundo envolvido. Então, assim, na minha opinião, o comportamento mudou. Eu não acho que vai ser 100% online, mas eu acho que vai mudar muito com relação ainda. Todo mundo chegou à conclusão que é possível, sim, fazer muita coisa à distância, né? E isso gera essa possibilidade de você não estar morando tão próximo do centro, não estar tão centralizado, podendo estar, sim, em contato com a natureza, podendo estar, sim, numa proposta de vida mais qualificada. Né? Então, eu entendo que é uma coisa que veio para ficar. Nós experimentamos. Eu também acredito muito, né? Todos nós experimentamos, e quando você experimenta e gosta, é favorável. O mercado imobiliário tinha um ditado que era que as pessoas precisavam morar próximas do trabalho, né? Tanto é que os empreendimentos aí multiuso, onde tinham aí os prédios, onde tem os prédios comerciais junto com os residenciais, tinha um grande apelo, um grande volume de vendas, porque as pessoas poderiam comprar um apartamento e morar no mesmo prédio, praticamente, do escritório. Então, sempre teve esse ditado, né? Morar próximo do trabalho. A gente aqui na Planalto, com o nosso produto, com o Terra Santa, a gente tem um slogan, né? Não é um slogan, mas um ditado que a gente fala que a tendência é morar próximo da felicidade. E hoje o home office, né, essa tendência do online, dessa migração de reuniões, de encontros presenciais para essa vida dentro da internet, online, permite que as pessoas façam isso, né? Você pode morar em qualquer lugar do mundo hoje e trabalhar em qualquer empresa, se a empresa estiver adaptada a essa nova realidade. E grande parte das empresas de médio, grande porte já estão 100% adaptadas, né? Algumas pequenas também já estão, mas médias e grandes empresas já estão. É o caso, por exemplo, da XP, né? Que saiu da Faria Lima, um prédio inteiro na Faria Lima, e está indo para São Roque, está fazendo a Vila XP em contato com a natureza, num local mais afastado do centro urbano, muitas das pessoas trabalhando home office e lá como um lugar mais de alguns encontros, alguns eventos, receber alguns clientes. Então, isso aconteceu em julho, né? Então, já demonstra aí grandes empresas com esse viés, não só o cliente final ali, o pessoa física, né? Tendo essa migração, esse êxodo, mas também grandes empresas já pensando em dar mais qualidade de vida para os clientes, mais qualidade de vida para os funcionários, também migrando suas bases, seus escritórios para locais mais afastados e que tenham mais contato com a natureza. E espaços maiores também, né, que permitam mais qualidade de vida. Então, eu acredito muito que é uma grande tendência. Essa descentralização, ela vai acontecer, obviamente que com um movimento menor, né, ela vai crescente ao longo do tempo, e quando isso se mostrar realmente que é um grande caminho, e as pessoas começarem a ter aquele boca a boca, né, olha, eu moro em tal lugar, estou a 1 hora do centro urbano aqui, de Goiânia, consigo fazer tudo, tem toda a conveniência, tem tudo que eu preciso, e não muda nada a minha vida. Aí outras pessoas também vão passar a fazer isso. Então eu acredito que isso vai ser uma constante e crescente. Para você ter uma ideia, por exemplo, no Terra Santa, a gente tinha um projeto no nosso master plan de fazer um mall de conveniência, mas isso estava lá na frente, a gente nem sabia em qual momento isso ia acontecer. Nós antecipamos isso para agora, para o ano de 2021. Então a gente está vindo com uma área comercial para 2021. E para você ter ideia, a gente fez uma pesquisa com a nossa base no Terra Santa Trindade, tem 2.000 clientes. 500 pessoas responderam à pesquisa nossa, das 500 pessoas, mais de 100 têm interesse em montar operações comerciais no Terra Santa. Então, assim, a demanda já está latente, já existe. Então, a gente trouxe agora esse mall para 2021,
para atender o cliente que vai morar lá. Hoje, em torno de 50% das pessoas que têm imóveis no Terra Santa estão com pretensão de residência, não só de segunda moradia. Então, foi um movimento também que a gente já conseguiu perceber. Muitas pessoas compraram para ter segunda moradia, mas que com essa nova tendência, né, essa mudança no perfil de consumo e de inversão de valores nas famílias, como eu falei, eles passam a valorizar mais o simples, mais a família, o contato com a natureza. Muita gente que tinha muito dinheiro ficava guardando, agora quer gastar, quer consumir, quer aproveitar. Então, houve essa inversão, né? E também estamos fechando uma parceria com uma grande operadora de telefonia e internet para poder melhorar o serviço de internet. Hoje está lá via rádio, eu acho que nos próximos 12 a 24 meses já vai estar com fibra em todo o empreendimento. Então são investimentos para a gente poder garantir essa qualidade para as pessoas que realmente vão morar lá. É um grande desafio, porque, como eu falei, a gente pegou uma fazenda no meio do nada, não tinha nada, tinha plantação, cerca, gado, só isso, né? Então a gente está tendo que fazer tudo do zero. E já fizemos muito, mas o desafio é constante. A questão da conectividade certamente tem um peso, uma relevância importante para que o trabalho remoto possa ser bem desempenhado e vocês possam desfrutar dessa alta na demanda. Agora, Zé Roberto, você falou da segunda residência. Eu vou aproveitar esse gancho para a gente falar um pouquinho sobre turismo, sobre hotelaria, sobre multipropriedade, porque essa nova dinâmica que foi imposta pela Covid-19, em certa medida, também foi favorável para imóveis de segunda residência, principalmente quando houve uma flexibilização da quarentena. A palavrinha é difícil, pega a gente. Isso é o que eu tenho escutado de empresários que atuam com multipropriedade e até mesmo, que me surpreendeu, de empresas que fazem gestão das carteiras, fazem gestão dos recebíveis desses empreendimentos. Quer dizer, mesmo em um ano tão atípico, né, como foi 2020, a gente pode dizer que o segmento de multipropriedade continuou crescendo, claro que não no mesmo ritmo do que nos últimos 2 anos, quando explodiu, mas manteve essa alta iniciada em 2018, na visão de vocês? Eu acredito que é o seguinte, o ano de 2020 ele foi um ano perdido para a multipropriedade, né, porque a multipropriedade ela só fazia venda em salas de venda, né, ela não tinha a venda online, não tinha outros canais, o cliente tinha o Minivac, por exemplo, que você proporciona uma experiência para o cliente dentro do seu hotel e depois ele conhece o seu clube de férias, então nada disso funcionava, nem o próprio empreendimento funcionava. Então não teve como vender nada no período de pandemia. Enquanto não houve essa flexibilização aí a partir de julho, agosto, em algumas cidades teve uma diferença de time aí, não teve como vender nada. Então houve um baque muito grande na venda nesse período, mas como você disse, a carteira se comportou muito bem, né? Eu acabei de voltar de um evento de multipropriedade, fui painelista lá junto com o pessoal da Aviva e da Gramado Parques, que são 2 dos maiores players aí do mercado, e a gente estava falando exatamente sobre isso, que eles não tiveram um baque muito grande na carteira, percas de cliente, de contratos ativos. Houve, obviamente, clientes que pediram prazo, que pediram para postergar pagamentos, mas cancelamentos mesmo efetivos foram muito poucos. E eu falei lá, né, comentei exatamente o que a gente está falando aqui. O cliente passou a enxergar a qualidade de vida dele como prioridade. Então, o multipropriedade, esses empreendimentos que proporcionam férias, lazer, diversão, entretenimento, que é a base do multipropriedade, passou a se tornar uma prioridade para o cliente. Obviamente que ele vai enxergar ali a cesta de pagamentos que ele tem, né, de despesas. Se ele perdeu renda, ele vai cortar alguma coisa, mas talvez não seja mais o multipropriedade, ele pode tentar dar uma postergada no contrato com o empreendedor, mas não cancelar igual acontecia antes. Na minha visão, passou a ter uma relevância muito maior. E agora, já no segundo semestre, veio um outro movimento que foi crescente nas vendas, muita procura por esse produto, uma taxa de conversão que aumentou, abriu o novo canal do online, né? Então hoje a multipropriedade inteira, todos os empreendedores têm o canal de vendas online, não tem como ficar sem mais. Então foi um ano de muito aprendizado, né? Principalmente para essa questão da implantação das vendas online.
e muitos clientes fazendo quitação também, antecipação dos contratos, quitação dos planos, porque viram como prioridade na cesta de produtos ali da família, e com esses reajustes de GPM aí batendo na casa de 20 e poucos %, estão vendo como é muito mais interessante fazer a quitação desses contratos do que ficar pagando juro e correção desse financiamento com o empreendedor, enquanto o dinheiro está parado no banco, rendendo 2% ao ano. Então, houve uma crescente muito grande de quitação de contratos em todos os empreendedores, inclusive aqui na Planalto também. Perfeito. 2% você foi até generoso. Exatamente. Não chega nem a render isso. Ju, como é que você está vendo o segmento de multipropriedade, turismo, você que trabalha também diretamente com esse projeto? Então, desde que começou a pandemia, a gente, na verdade, de março até junho, né, nós passamos aí um momento de tudo parou, né? A gente estava estudando alguns conceitos de alguns negócios, né, e os empreendedores ficaram muito receosos, porque não sabia até onde ia essa história da pandemia, né. Vamos falar assim, teve o momento do pânico, né, o início, e depois a da incerteza, né, então teve essa paralisação. Depois, de a partir de junho, segunda quinzena de junho, a gente já percebeu um outro movimento, né? Vários grupos aí que a gente estava estudando já queriam começar a retomar, mas aí estudos que a gente tinha feito no ano passado, com relação, como eu falei no início, a gente não cria conceitos para o cliente, a gente cria com o cliente. Então, a gente começou novos trabalhos de pesquisa, né? Porque o que aconteceu? Com a mudança do comportamento do usuário, a gente começou a pesquisar novamente, né, aquele interesse, as necessidades mudaram. Então, a gente percebeu, até o final de julho, a gente já teve o resultado de 2 pesquisas de 2 empreendimentos, e o resultado deu totalmente diferente do que tinha apontado em dezembro do ano passado, né? Então, a gente está tendo que fazer algumas alterações, né, em conceitos, mas nós estamos percebendo que o mercado está super aquecido, inclusive a gente estava negociando algumas áreas aí para desenvolver alguns conceitos, e a gente já está tendo que correr, porque tem outros grupos que já mostraram interesse, né, assim, já estão vindo, já estão se apresentando no mercado. Eu acho que está muito aquecido, tá, e eu acho que a multipropriedade, como o Zé Roberto disse, é um produto que oferece muitas vantagens para o usuário, né? Ele oferece, vamos falar, férias eternas, né? Porque a partir do momento que você tem um produto de multipropriedade, você está afiliado a uma intercambiadora, você nunca mais vai pagar de hospedagem na sua vida, né? Você tem facilidades de ter seu imóvel, você vai pagar somente pelo período que você usa, você tem sempre uma bandeira hoteleira por trás, cuidando do seu imóvel, você não tem que chegar na sua segunda residência e ter que se preocupar com manutenção de equipamentos e limpeza, troca de enxoval, não tem nada disso, né? Então, tudo isso eu entendo que está ligado à qualidade de vida, está ligado ao conforto, né? E com uma grande importância, gastando menos. Então, você deixa de gastar na aquisição de um imóvel inteiro, né? Para poder, você paga somente pelo período que você usa, e você pode usar esse seu dinheiro para aproveitar mais o destino, para passear mais com a sua família, para consumir mais naquele destino, né? Então, eu entendo a multipropriedade como um produto sustentável em todos os sentidos. Perfeito. Para a gente arrematar essa questão da multipropriedade, tem uma pergunta da audiência, do Bruno Alcântara. Ele viu que a VCI, inclusive a VCI esteve com a gente na semana passada no Summit de Modelos Disruptivos, e um dos principais focos do nosso debate foi justamente esse modelo de franquias de venda mencionado pelo Bruno. Ele pergunta se vocês acham que é um modelo sustentável. Então, só para resumir, a VCI criou
franquias para vender os imóveis de multipropriedade, muito em linha com o que o José Roberto muito bem colocou em relação à necessidade de se ampliar os canais de venda durante a pandemia. Na opinião de vocês, esse modelo de franquias é sustentável? Acho que tá no mudo, Zé. Aí. Eu acredito que sim. É mais um canal como o online. Vão ter muitos desafios, né? Porque a gente franquias, a gente entende que ele vai pegar imobiliárias tradicionais do mercado. Então, se ele não tiver um treinamento muito forte, porque a venda da multipropriedade, do timeshare, é uma venda de alto impacto, né? Uma venda bem diferente do modelo convencional, apesar que está se fazendo uma fusão aí do modelo convencional com alto impacto, que o alto impacto usa muita emoção do cliente, né? Então, gera um cancelamento maior ao longo do tempo ali, nos primeiros 180 dias, principalmente nos primeiros 7 dias, de ter um arrependimento grande. Então, quanto mais tradicional, né, for essa venda, mais tempo o cliente tiver para pensar e tomar decisão, mais assertivo e menos cancelamento vai ter. Então, vai ser bom por esse viés, né, de usar o veículo aí da imobiliária tradicional, mas ao mesmo tempo o desafio do treinamento de como fazer venda de alto impacto. Então, eu acredito que vai ser bom por um lado, dificuldade por outro, e mais um canal de vendas, né? Ele vai abrir um dos pontos mais difíceis da multipropriedade, é porque você pega um apartamento, por exemplo, que você poderia vender para um cliente, se fosse, por exemplo, um condo-hotel, você pode vender para 52 clientes. Então, você multiplica por 52 o seu estoque de produtos a serem vendidos. Então, um empreendimento de 100 unidades, você pode ter aí 5.000 clientes, né, na base que você precisa de vender ao longo de 24 meses, 36 meses. Então, a distribuição, o seu funil ali, o bocal de captação de clientes tem que ser ampliado, né? Então, eu entendo que a VC aí, com a quantidade de produtos que eles têm, estão enxergando aí um novo canal que é trazer uma força de vendas que hoje o mercado não tem, que é o mercado tradicional, convencional. Eu acredito sim que é sustentável. Maravilha. Quer opinar, Ju? Então, eu até quero fazer uma colocação. Eu tive envolvida, né, com o empreendimento desde a conceituação, fui sócia, fiz toda a parte de gestão técnica, e nós começamos em função da necessidade de atrair mais pessoas para a venda, né? Nós iniciamos o processo do digital, não agora na pandemia, já tem 2 anos e meio, tá? Então, nós começamos a experimentar esse processo da venda online há algum tempo. E eu pude participar diretamente da estruturação dessa área dentro da empresa, né? E foi uma coisa extremamente pioneira, né? No momento a gente não tinha como trocar informação com ninguém, porque não tinha ninguém fazendo ainda. Mas o que eu posso te falar é o seguinte: desde que começou o processo online, a nossa taxa de conversão mudou consideravelmente, ela melhorou consideravelmente. O nosso índice de distrato e inadimplência com esses clientes que vieram dessa base também foi uma alteração vamos falar, de 28% de problema que a gente tinha para 8%, tá? Que caiu demais. Então, assim, o que a gente percebe com esse canal digital é que é uma venda muito mais consciente, né? Essa coisa que o Zé Roberto colocou agora há pouco, não tem, por mais que seja uma venda de emoção, ela não é uma venda de impacto, é agora ou nunca, não é, tá? Então, nós começamos a ter resultados muito melhores, tá? E vou falar mais, a qualificar muito mais o público. Por quê? Porque quando você gera um lead e esse cliente é que chega até você, porque por causa de uma notícia, por causa de um conteúdo que você disponibilizou, é diferente de você abordar um cliente na rua que não sabe nem do que está se tratando, tá? Então, assim, eu sempre fui favorável a essa forma de comercialização e entendo mais. Eu acho que
multipropriedade, ainda mais agora, a gente está trabalhando com produtos aí para uma classe superior, vamos falar um B+, A, com um valor de ticket maior, eu acho que cada vez mais essa venda fica próxima de uma venda de um imóvel, entendeu? Então, é cada vez menos uma venda parecida com venda de diárias antecipadas, né? Afinal de contas, a família ela vai ter uma escritura, né, daquele imóvel e ela vai fazer uso disso o resto da vida, né? E ela precisa saber exatamente o que ela está comprando, né? Então, eu super acredito na venda digital, eu acho que é uma tendência muito forte. Agora, uma coisa que para a gente deu muito efeito positivo foi, ao invés de criar um grande call, onde todo mundo fala vários produtos diferentes, a gente fez um mega trabalho de capacitação da equipe para que verdadeiramente as pessoas que estavam ali na área de prospecção soubessem tudo sobre o empreendimento, tá? Porque não existe mais aquela história de um pitch, de abordagem do cliente, onde você vai falar a mesma coisa para todo mundo. Não é assim, tá? Você precisa conhecer o produto, porque cada cliente tem uma necessidade, cada cliente tem um comportamento, né? E se você conhece o produto, se você conhece o destino, você tem condição de fazer um excelente atendimento e tem muito mais chances de trazer esse cliente para sua base. Então, eu acho que tem que tomar cuidado para não ficar uma coisa geralzona, né? Tipo assim, vou vender mas vou vender também um monte ao mesmo tempo, e no final das contas você não tem informações suficientes sobre todos os produtos que você está trabalhando. Perfeito, perfeito. Tem uma pergunta aqui do Juliano Marim, e eu vou aproveitar essa participação dele para antecipar uma discussão que eu ia colocar mais para o final do painel. Ele pergunta como vocês estão lidando com a questão ambiental nos projetos das respectivas empresas, porque para ele sempre é um entrave muito grande. Ele trabalha com comunidades planejadas. Aí eu vou aproveitar e já emendar a pergunta que eu faria, justamente porque essas questões ambientais, restrições, sempre são um entrave relevante no desenvolvimento imobiliário, né, de resorts, de comunidades planejadas. E a minha pergunta é: qual a importância, na visão de vocês, da aprovação da Lei Geral de Licenciamento Ambiental, que tramita no Congresso há mais de 15 anos? Então, são duas as perguntas. Primeiro, do Juliano Marim, como é que vocês lidam com a questão ambiental nos projetos? E depois a minha pergunta, como vocês enxergam a questão da Lei Geral de Licenciamento Ambiental discutida no Congresso? Zé Roberto. Bacana. Esse realmente é um grande desafio, né, para nós empreendedores. A gente, aqui na Planalto, para entrar em um empreendimento, a gente faz primeiro essa leitura da cidade, do estado, como é que funciona o licenciamento. A gente tem cenários bem distintos nesse Brasil, né? Eu tenho uma cidade, por exemplo, que a gente está com um projeto em aprovação de um hotel multipropriedade que, pra você ter ideia, o hotel ele é isento de licenciamento ambiental pela cidade, pra você ter ideia. E em contrapartida, na cidade de Gramado, a gente tem um empreendimento que tem 6 anos que está em fase de licenciamento. Agora que a gente está conseguindo tirar a LI desse empreendimento. Então, no mesmo estado, 2 cenários muito distintos, né? Então, como empreendedor, a gente quer ter velocidade, pelo menos esse é o viés da Planalto, um crescimento acelerado. Se a gente encontrar uma cidade que tem uma dificuldade de aprovação, de licenciamento, a gente prefere não entrar na cidade nesse momento. Então, a gente avalia muito aí essa questão ambiental, a gente sabe das dificuldades. No Terra Santa, aí falando um pouquinho, como o Juliano falou aí, que trabalha na área de comunidades planejadas, a gente tem uma dificuldade ainda maior, porque são empreendimentos em grandes áreas, né? Com certeza, áreas maiores do que 1 milhão de metros quadrados, que tem esse enquadramento do EIA-RIMA. Então, o que a gente faz é lançar sempre uma primeira fase com um licenciamento mais simplificado. O Master Plan fica algo mais dentro de casa, né? Até porque existe aí
um risco do master plan, se ele vai ser implantado realmente naquele modelo que você pré-estabeleceu ou não. Então a gente faz ali uma primeira fase com menos de 1 milhão de metros quadrados e damos sequência no licenciamento convencional de um único empreendimento, e ao mesmo tempo a gente traz ali o EIA-RIMA na sequência. Porque se você for dar continuidade no master plan com as próximas fases, aí seria necessário o EIA-RIMA, né? Em relação à legislação que você mencionou, a gente acredita que os impactos serão positivos, né? Com abrandamento aí desses licenciamentos, o próprio EIA-RIMA está sendo questionado aí se vai ter a necessidade para loteamentos, porque considera que são empreendimentos de baixo impacto, né? Não é uma indústria, não é um equipamento poluidor e tudo mais, então seria muito bom para nós que fazemos grandes empreendimentos. Mas eu acredito que tem possibilidade de sair mais rápido agora, com o Bolsonaro, com o nosso presidente, o ministro também está empenhado nisso aí, mas a gente sabe como é que funciona essa burocracia do Brasil, né? Estamos confiantes, mas ao mesmo tempo esperançosos, mas ao mesmo tempo sabemos que pode demorar um pouco. E o maior problema que eu vejo em tudo isso é que mesmo, porque nenhum empreendedor hoje quer conduzir o processo de aprovação de forma irregular, né, Zé Roberto? Porque a segurança jurídica que os incorporadores têm é justamente partindo só um minutinho, por favor. É partindo desde o início de um processo de aprovação correto, né? Porque se você faz todo o processo dentro da legislação, se a legislação está bem definida, né? Se você tem regras e segue as regras, pressupõe que você não vai ter problema, né? Independente de quais regras sejam. Mas o maior problema que a gente tem hoje no mercado, inclusive o empreendimento, né, que eu acompanhei aí nesses últimos 4 anos de muito perto, é um empreendimento que teve um problema seríssimo com o Ministério Público. Então, de que adianta, muitas vezes, você ter regras, ter leis, seguir tudo isso, fazer todas as aprovações, né, conforme são exigidas, e depois você se deparar com o Ministério Público, que muitas vezes analisa de forma subjetiva, né? Então, assim, precisa encontrar um caminho para, de certa forma, dar mais segurança jurídica para os investidores, para os incorporadores. Perfeito. A gente está entrando aí nos últimos 3 minutinhos de painel. Eu tinha pelo menos mais 3 assuntos para a gente abordar, e felizmente é sempre assim, quando o bate-papo é bom, o tempo voa. Mas eu queria fazer uma última para vocês dois, porque é uma questão que a gente escuta muito de loteadores, de desenvolvedores de multipropriedade. Então, aproveitando que esses são os 2 principais focos aqui no debate, eu queria abordar a questão do financiamento. É um fator comum para ambos os segmentos a escassez de linhas adequadas de financiamento junto aos grandes players do mercado financeiro, os grandes bancos. Vocês enxergam no mercado de capitais uma boa saída para essa obtenção de recursos, para financiar as obras, viabilizar os projetos, que muitas vezes essa é a questão que inviabiliza boas ideias, bons projetos, e até mesmo alavancar os retornos nesse tipo de empreendimento? Sim, com certeza, né? Empreendimentos de grande porte, como comunidades planejadas, empreendimentos de multipropriedade, são empreendimentos de capital intensivo, né? Muito investimento. A gente sempre teve uma saída muito boa dos nossos produtos, né? Então a força comercial nossa, um dos pontos fortes nossos é o comercial, então a gente tem uma velocidade de vendas interessante que acaba diminuindo a exposição, mas todo empreendimento imobiliário tem exposição alta nesses 2 casos. A gente utiliza muito aqui trabalhar com investidores, né? A gente tem grupos de investidores que entram conosco nos projetos, então acaba que a gente dilui um pouco do risco do empreendimento, porque quando você vai para o mercado de capitais, o risco é 100% da empresa, né? Você está fazendo ali uma dívida. Então, ou seja banco, seja um CRI, seja um
um fundo de investimento imobiliário, eles acabam não tomando risco. O investidor, ele não quer saber do risco, ele te empresta o dinheiro para você fazer e o risco é todo seu. Então a gente acaba num primeiro momento ali usando recurso próprio, investidores e recurso de clientes. Então a gente é muito agressivo na venda, porque o autofinanciamento ali através da venda, através do recurso que vem do cliente, ele diminui muito como eu falei, essa exposição e a necessidade de capital. Mas existem boas linhas hoje com os bancos, né, de capital de giro, principalmente se você já tiver uma carteira que já foi lançada, o empreendimento já tem ali uma carteira, que pode ser no começo, mesmo que seja no começo do empreendimento, mas que ele já tem uma performance comercial, e também os fundos aí de CRI, né, também você precisa de ter a carteira já iniciada, né, porque ele vai fazer uma antecipação dessa carteira para você. As taxas hoje estão interessantes, né? Tem que tomar cuidado hoje com as correções, né? Por exemplo, o IGPM, aí, como eu disse, batendo nas casas acima de 20%, então não seria interessante ter nenhum indexador aí vinculado à IGPM. E um outro veículo que é interessante é o fundo de investimento de participação, que ele participa como investidor no projeto. Ele não te empresta o dinheiro e você fica com risco total, mas ele também entra no risco ali com você, sendo um investidor no empreendimento e tendo o equity do projeto, não só o CRI, né? Não só de comprar na carteira e tudo mais. Então, a gente utiliza todos esses veículos aqui em escala pequena, né? A gente é um pouco avesso aí ao risco de crédito, o risco da dívida, na verdade. Preferimos trabalhar com recurso próprio, investidores que estão mais próximos da gente e, de vez em quando, uma hora ou outra, a gente acessa o mercado de capitais, dependendo da necessidade. Mas existem esses 3 veículos aí, como eu disse, que a gente faz uma composição, um mix aqui da Planalto. Show, Zé. Então, a minha situação aqui é um pouco diferente, porque o Zé Roberto é incorporador, né, e eu estou à frente do desenvolvimento conceitual desses negócios. Desde quando a gente começou a colocar essa oferta desse projeto conceitual no mercado, eu percebi que um grande problema que a gente tinha era a questão financeira, que hoje a gente chama de fluxo de estruturação, tá? Por quê? Nós temos figuras como oportunidades. A gente tem ofertas no mercado de terrenos incríveis, que têm uma mega vocação, que têm um grande potencial, mas que muitas vezes são terrenos que vieram aí de herança e que essas famílias muitas vezes não têm condição de pagar nem o inventário, elas querem vender esses terrenos, né? Tem situações onde você tem o dono do terreno, que ele quer fazer um desenvolvimento, né? Ele quer entrar como parceiro no negócio, mas ele não conhece o processo de desenvolvimento, ele não é um incorporador, ele não é dessa área de desenvolvimento, tá? Então, ele não sabe como começar, por onde começar, o que fazer e nem o valor do que deve ser investido, tá? Então, ele não tem essa consciência, né? A gente se deparou com inúmeras situações, né, desse caso, nessa situação aí de donos de terrenos quererem fazer um desenvolvimento em áreas que têm vocação, em destinos que têm uma vocação, mas que eles não têm condição de fazer esse investimento inicial. Então, o que eu comecei a trabalhar? Desde o início da pandemia, eu já devo ter me relacionado com uns 25 fundos, Brasil e fora do Brasil, tá? Onde a gente chegou à conclusão que os grupos brasileiros que estão na área de investimento, esses fundos aí, eles sempre entram depois que você estruturou, aprovou, vendeu, lançou e vendeu 20% pelo menos. Aí eles vêm, analisam sua carteira, analisam como é que está a sua qualidade de venda, como é que está a sua estrutura e avaliam se tem interesse ou não de entrar, né? Ou securitizando uma carteira ou como parceiro, conforme o Zé Roberto colocou. Mas o que nós percebemos?
Inclusive em várias reuniões aí com pessoas do Ministério do Turismo. Eu tive uma reunião no Ministério do Turismo na semana passada, tem uma outra na próxima semana, e o que a gente está tentando estruturar, tá? É justamente criar uma empresa que seja uma prospectadora e estruturadora, tá? Que tenha por trás uma condição financeira para colocar bons produtos no mercado. Porque o que se comenta hoje é o seguinte: tá sobrando dinheiro. Tem fundos, tem o fundo tal, o mercado não falta dinheiro, o que falta são bons produtos. Mas as grandes empresas que têm uma consciência técnica, que sabe a necessidade da estruturação de um produto, essa empresa banca a estruturação de um bom projeto. E aí ela está pronta para ir depois para o mercado de capital atrás de uma parceria. Mas e essas pessoas que não sabem como fazer um produto? Como estruturar um produto? Você entendeu? Então, como é que o mercado está com dinheiro disponível, o que todo mundo fala, mas não tem bons projetos? Então, o que está faltando no mercado? Está faltando alguém que invista, um fundo que invista, você entendeu? Para criar bons produtos, entendeu? E como é que esse fundo pode entrar? Qual que é a garantia dele? Porque ele está entrando no risco. Sim. Todo mundo quer minimizar risco. Você tem o terreno que pode entrar numa negociação, tem várias formas que nós estamos estudando, tá? Então, assim, isso é até uma novidade. A gente deve, agora no início de janeiro, já trazer isso para o mercado. Nós estamos aí fechando uma parceria com um conjunto de investidores americanos e canadenses, tá? Onde a gente vai disponibilizar para o mercado uma empresa prospectadora e estruturadora. Bacana. Tá? Notícia em primeira mão, então. Primeira mão. Quando chegar um terreneiro com uma área, nós vamos fazer uma análise inicial, nós não vamos começar a desenvolver um produto na área dele de cara, a gente vai fazer uma análise preliminar, nós já estamos com uma metodologia, com uma inteligência aqui de mercado pronta para fazer uma análise preliminar, que é o nosso primeiro momento que a gente chama de imersão no produto, tá? A gente faz uma análise preliminar, havendo uma viabilidade nessa análise preliminar, a gente já parte para uma parceria onde a gente vai fazer toda a estruturação do negócio. Perfeito, Ju. Entendeu? Notícia em primeira mão, então, aqui no fórum da Smarts em Goiânia. Pessoal, eu, como disse, teria mais até perguntas para fazer para vocês, mas a gente até estourou um pouquinho o tempo aqui, então eu já vou passar a bola de novo pro Léo dar continuidade ao evento, e agradeço ao Zé Roberto e a Ju pela participação, pelas informações, pelas opiniões compartilhadas aqui com a nossa audiência. Foi um prazer entrevistá-los nessa última hora. Valeu, pessoal. Obrigado. Até mais. Um abraço. Eu que agradeço aí a participação.